Então vamos lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 84. É, isso mesmo. Hoje a gente vai continuar a nossa saga, vamos aqui para a parte 2 da nossa saga de histórias de escola. No episódio passado a gente contou histórias de criancinhas, de pequenininhos, de ensino pequeno, de pré-escola e tal. E agora a gente vai partir para o ensino médio, te pego na saída, muita treta. Agora não tem mais merenda, tem as namoradinhas, os professores começam a ficar mais chatos, a gente começa a ter os nossos grupinhos na escola, né? A gente começa a se preocupar com a roupa que vai pra escola. Mas calma, que eu não tô sozinho. Eu tô com ela, sempre com ela, que já saía do trabalho pra ir pra escola. E aí, corretora sincera? Olá. É verdade, isso que eu saía eu saía do trabalho e ia pra escola. Muito bem. Eu fazia o inverso. Mas foi uma época boa, eu tenho uma recordação boa de escola. Na verdade, no geral, assim, de escola eu tenho uma boa recordação. Eu admito que o meu ensino médio ele foi melhorando ao passar dos poucos anos, mas foi complicado, Eu lembro que quando eu saí da quarta série, de novo eu tive uma professora meio que ficava faltando e tal. E eu nunca fui boa em matemática, nunca na vida. Nem quando era aquela época de desenho e unidade, sabe assim? Eu ia bem, até ali, assim, sabe? Mas mesmo assim não era o meu forte. E eu lembro que quando eu entrei na quinta série, a quinta série é que você tem 85 professores e você tem que saber trocentas coisas e você chega lá e você descobre que você não sabe nada. Só pra constar, na sua escola, tocava o sinal. Você saía da sala para ir até a sala do professor ou o professor vinha até a sua sala? O professor vinha até a minha sala. Você sabe que é meio que uma parada comum, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Mas eu ouvi histórias de algumas escolas, de colegas meus, que os professores tinham suas salas e os alunos iam até lá. Isso parece muito mais legal. Parece muito, né? Muito mais legal. Porque aí as salas eram meio que customizadas para aquilo que o professor ia usar, sabe? E eu acho que o professor também conseguia, deixar ali aquela sala mais aconchegante mas calcule a bagunça também, né? Que ia virar a escola. A gente não tinha maturidade pra isso. Mas tem um monte de colégio fora que é assim. Mas a gente não tem maturidade. Tá, enfim. Mas eu lembro que na quinta série eu sofri muito e eu lembro que a minha mãe, novamente eu digo, a minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Vai começar a falar mal da mãe. Vamos fazer a introdução do podcast aqui primeiro? Depois começa a se desabafar sobre sua mãe? Não, coitada. Vamos lá. Primeiro de tudo, antes da gente já começar, né? Tá. Já começamos, mas vamos recomeçar. Já começamos. O que é o ensino médio? Espinhas, hormônios e mau humor. Tá, justo. E fome, né? Fome e sono. Como adolescente tem fome e sono, né? Nossa, eu tinha muito sono. Eu sono ainda continuo, mas eu tinha muito sono. Eu continuo com fome. Mas vamos lá. Bom, gente, se você quiser mandar um recadinho pra gente, podcast@visualmodo.com, pode ser um recado pra gente ler aqui, ou então um recado pessoal, fica à vontade, conta a sua história, a gente fica feliz em trocar ideia com vocês. E agora vamos seguir, né? Vamos lá, né? Bom, você quer começar pela quinta série, então? Vou começar pela quinta série, porque eu acho que a quinta série... É na quinta que a gente começa a ter um monte de professor mesmo, né? Na quinta... Bom, agora não é mais quinta série, né? Mas na nossa época era quinta série. Se você não faz parte dessa geração, você vai entender que eu acho que é o sexto ano hoje. Eu lembro que eu troquei de escola na quinta série e eu fui pra uma escola que você passou na frente comigo, que anos depois ela veio a ser desativada porque ela foi construída em cima de uma fossa. Que ótimo, então, bem saudável. Fazia aquele sol de rachar e começava a subir aquele cheiro de futum. Nossa, que aquele gostoso. cheiro de marmita estragada. Nossa, que delícia. E às vezes encostava, sabe aqueles trator que carregava? Acho que você não vai saber, você não é do sítio. Mas tinha uns trator gigantes que eles carregavam como se fosse imagina aqueles caminhão-pipa. Sei. Carregava aquilo, uma mangueirona pra sugar a fossa. Nossa. E era durante o horário de aula. Era horrível. Meu Deus, isso daí é insalubre. Era insalubríssimo. Eu mudei de escola, porque a escola anterior que eu tava era só da primeira à quarta série. Né? Eu também mudei. E daí depois eu fui pra uma escola chamada, maravilhosa, o nome da escola, Odin. Eu gostava do nome. Para os nerds. Odin! Então, eu gostava muito da escola. E daí, eu fiquei lá da quinta série até o terceiro ano, assim. Eu fiquei muito tempo eu lá. fiz da quinta até a oitava em uma escola e depois do primeiro até o terceiro em outra escola. Não, eu fiz tudo a mesma coisa. Tanto que eu já tava cansada dos professores. O professor já tava cansado, assim, de mim, porque já conhecia, né? Mas, enfim, a quinta série maravilhosa. E então, aí que eu comecei. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa. E minha mãe era uma pessoa maravilhosa mesmo, porque...
Quando eu entrei na quinta série, a parte de matemática começou a ficar muito mais difícil. E torno a dizer, matemática nunca foi meu forte. E a professora era maravilhosa, a professora Regina, um beijo. Tenho ela até hoje no Facebook, ela é maravilhosa. E, enfim, ela passou as provas e tal, e como eu fui, péssima. E eu lembro que meu boletim, eu, tipo assim, tinha boas notas, tipo, sei lá, 8, 9, tinha 10 e tal. Mas eu era essa aluna, assim, sabe, do 8, 9, às vezes um 10 e tal. E daí eu lembro que nesse ano, nesse primeiro bimestre, sei lá como que era, que eu recebi o meu boletim, eu lembro que eu tirei, tipo, 5 em matemática. Porque eu era muito ruim, e eu reconheço que eu era muito ruim. E daí eu lembro que eu peguei meu boletim e eu cheguei em casa chorando pra minha mãe, porque eu tirei 5 em matemática. Eu me senti um lixo. Eu fiquei péssima. E daí minha mãe, uma pessoa maravilhosa totalmente, falou assim, calma, Vitória, você vai conseguir recuperar, qual que é a sua dificuldade? Enfim, ela deu todo um amparo, assim, pra mim. Mas a quinta série foi muito triste, porque foi a primeira vez que eu chorei quando eu vi o meu boletim. E minha mãe não brigou comigo. É muito igual, né, a vida adulta, porque você chora quando vê o olerite, né? O boleto, né? Mas enfim, Triste. Até combina, né? Boletim, boleto. Mas tudo tristeza. Tudo números que a gente não gostaria que tivesse ali. Na grande maioria das vezes. Bom, mas me conta um pouco mais. Você estudou toda a vida em escola pública? Sempre escola pública. Tá, então, ó, galera de escola particular, queremos vocês aqui. Comenta aí, porque eu sei que era bem diferente, porque teve mas, uma galera que entrou na escola de escola particular. Inclusive depois, porque eu fui pro ensino técnico e tinha um pouco de médio junto também, que todo professor, e aí de toda escola que eu mudava, todo ano que avançava, todo professor falava a mesma coisa, meio que um drive do default do professor que eles instalaram por causa do Pablo Marçal, sabe? Instala esse drive aí. Que eles falavam a mesma coisa pra todos os alunos. Pega o código. Se seus professores falavam esse código com vocês, me conta nos comentários o código, tá? Que é assim, vocês não viram isso ano passado? Porque todo professor falava isso. E aí vinha o professor do ano seguinte, vocês não viram isso ano passado? Pô, meu Deus. Porque ia imbuindo a gente uma sensação de atraso. Eu sempre tive essa sensação. Porque assim, todo ano mudava as apostilas que tinha que seguir. Nunca era, tipo, as mesmas todos os anos. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, e pode ser que isso seja um pouco polêmico. Eu posso dizer o que eu acho? Você pode, fica à vontade. Eu achava Você quer dizer que tem pessoas que tiveram que sair do Brasil por falar coisa demais aqui. Não vou falar nada absurdo. Mas eu acho as apostilas da minha época, e agora eu posso falar isso com precisão, porque já tem acho que uns 10 anos já que eu saí da escola. Tem mais. Um pouquinho mais. Mas eu vou dizer pra você, as apostilas eram uma grande defecação. Porque tinha apostila que eu lembro que eu questionava o professor, porque eu era uma pessoa questionadora. Era inteligente? Não, mas era questionadora. E daí eu falava assim, mas essa pergunta é praticamente a mesma pergunta que foi feita na apostila do primeiro bimestre, lá do primeiro trimestre. Estavam fazendo de novo a mesma pergunta, só que de um jeito diferente no terceiro, quarto bimestre, sabe assim? Eu achava uma grande defecação. Isso quando eu não repetia a mesma matéria do ano passado. Eu falava, não. E daí o pior era que os professores falavam assim, mas a gente tem que seguir a apostila, porque é obrigação. Que é uma outra parada que me incomodava, que eram os professores reclamando da apostila. Nem eles gostavam da apostila. Tipo, porque assim, eu entendo que os professores são humanos e tal, mas, sei, normalmente a gente tem pai e mãe, né? Se você não tem, eu sinto muito e tal, os péssimos. Mas a gente não tem mãe, então tá tudo bem. A gente entende vocês. Mas tipo, em dado momento da nossa infância, a gente teve pai e mãe, e às vezes a gente pedia um negócio pro nosso pai, ele não deixava, a gente ia lá e pedia pra mãe e a mãe deixava. É verdade. E aí a gente deitava naquilo, né? Com certeza. E aí você imagina um bando de aluno que não quer ir pra escola, porque a escola normalmente é chato, você tem que acordar cedo, você vai com sono, você queria ficar vendo desenho, na época tinha TV Globinho. Ou você só quer ficar dormindo mesmo. Aí pra você acordar e assistir Super Choque, sabe? É verdade. Ou X-Men na hora do almoço. Mas enfim, a gente tem que fazer um podcast sobre desenhos da nossa infância, Sim, viu? mesmo. Mas enfim. Na verdade, a gente tem que fazer um podcast chamado sobre podcast. Nostalgia Infantil. Daí a gente coloca a foto do Castanhari na capa. Eu espero que não. Tá bom. Vamos voltar? Tá. Vamos voltar pro podcast? Tá bom. Nosso de escola? Ok, desculpa. Ótimo. Obrigado. Onde eu tava? Eu não sei. Continua aí de onde você tava. Não, que pedia pro pai e pra mãe. E a gente deitava e rolava. E a gente ia pra escola. A escola era chato, né? Não. Era chato. Não era. Acordar cedo era legal? Eu não acordava cedo. Você ia de tarde? É. Nossa, que boy. Mas enfim, a grande maioria... Vocês viram como ela é questionadora?
É pura e simplesmente por ser do contra. Ela é o tipo de pessoa que ela concorda falando não. Não, é verdade. O que ela falou? Vocês ouviram? Bom, vamos lá. É bom que tá registrado. Meu Deus, um complô comigo essas horas. Poxa não é um complô, são fatos. Tô aqui de livre espontânea vontade. Isso é porque eu te prometi uma pamonha, né? É verdade. Porque aqui a convidada é paga em pamonhas. Pamonhas e salgadinhos às vezes. E salgadinhos às vezes. Porque salgadinho tá caro. Mas vamos seguir. Quando tá top. Aí o professor ele começa a reclamar da apostila, fica reclamando da apostila. É verdade. A gente já não gosta muito daquilo, já não tá muito interessado naquilo. Aí vem o cara que seria figura de autoridade, ou a mulher que seria figura de autoridade, pra gente começar a reclamar daquilo. Lascou-se. Eu entendo o professor tá revoltado com aquilo, mas guarde pra si, professor. Não passe pros alunos. É porque a gente não sabe lidar, né? Já é difícil a gente gostar daquilo. Se chega um aluno falando que não gosta, a gente tem a chancela pra largar a mão. Mas eu lembro que, eu falei mal, mas eu vou falar também uma parte que teve boa. Pelo menos na minha época, eles tinham incluído uma aula de leitura e interpretação de texto, se não me engano. Uma coisa assim era o nome dessa aula. Eu ficava muito triste, porque só tinha, uma vez, ou era 2 vezes na semana. Eu sei que era bem pouquinho. E eu amava, porque o Estado mandou um monte de livros, lógico, tinha Machado de Assis, né? Que não é, assim, um grande tesão de leitura. Meu pé de laranja lima. Mas O Coruja, eu lembro que eu li O Coruja, nunca vou esquecer. A Viuvinha. Que a professora fez ler. E daí eu lembro que, eu achei isso encantador. Pero vai esse caminho. Porque a professora fazia a gente ler. E eu lembro que foi nessa época que eu comecei a pegar gosto mesmo por ler livros, porque até então eu amava ler gibi. E eu lembro que foi por causa, dessa aula, assim. Eu lembro que eu tava, sei lá, na 6ª, 7ª série. E eu lembro que, só teve 1 ou 2 anos só, e depois tiraram. Eu fiquei muito triste, mas era muito legal, porque a professora fazia você ler e você interpretar aquilo do seu ponto de vista. E daí tinha, livro de poesia. Era muito legal, eu amava essa aula. Embora o pessoal não curtisse tanto. Mas eu amava, então teve uma parte legal também. A escola vai chegando nesse momento, vai começando a ter a figura do interclasses, que era uma coisa que acontecia muito. Que era aquele campeonatinho de futebol. Aí educação física era sempre, o professor jogava uma bola, os meninos jogavam bola, as meninas jogavam vôlei. Era sempre assim. E era sempre isso daí, não existia educação física do jeito que a gente imaginava, né? Não. Eu nunca participava do interclasses. Começava a ver aquela figura de, às vezes, falta o professor. E aí, a gente tem a aula vaga. É verdade, a gente ficava feliz com que a aula era sempre vaga. Um caos. E aí a gente começa a ter a figura do inspetor da escola, né? Não, mas então, teve um inspetor. E começa a ter também o aluno representante de sala. Nossa, eu fui algumas vezes. Eu também fui representante vice. Mas eu era muito nerdola. Vice? Vice. Nossa, vocês tinham vice? Tinha o vice. Meu Deus. Tinha o representante e tinha o vice-representante de sala. E eu era sempre um ou outro. E eu era uma pessoa meio nerdola. Mas não que eu fosse a nerdola inteligente, eu era só a pessoa que participava. E daí começa a ter também os grupos de teatro. Nossa, teve uma coisa muito legal na escola, que fizeram teatro. E todas as escolas estaduais que quiseram participar, de Sorocaba, participaram. E depois eles fizeram um mini Oscar, sabe assim? Chamaram os alunos. A gente chama de Osquinha. Osquinha, sabe assim? E daí foi a polícia militar que entregou pra gente. Eles sortearam mesmo o nome da galera e tal. E teve um pessoalzinho que até foi chamado pra fazer parte de teatro mesmo e tal. Então teve umas coisas legais, assim, no ensino médio. Na minha não tem nada disso, não. Eu fiz aula de violão clássico com uma professora maravilhosa também. E Cleibolina, um beijo pra você. Uma professora de artes maravilhosa. Embora muito brava, mas maravilhosa. Porque a gente vai começando a conhecer mais professores, né? E aí a gente vai começando a ter as figuras dos professores. E eu adorava meus professores. Era difícil um professor que eu não gostava. Eu lembro de alguns professores que eu odiava. Eu lembro de um de matemática. Porque assim, os professores, eles vão elegendo os seus favoritos, né? Com certeza. E normalmente eu não era um dos favoritos. Eu imagino por quê, né? Eu não era um dos favoritos. A não ser do professor de matemática, né? Então. Me dava muito bem. Eu não me dava bem com o professor de matemática. Houve um professor de matemática que eu não me dei bem. Meu pai teve até que ir na escola pra conversar e tal, mas depois comecei a me dar bem com ele. Não, eu tive um professor de matemática muito específico que ele estava perto de aposentar. Provavelmente ele deve ter morrido já. Inclusive, é uma parada muito comum também. Acho que todo mundo que tá ouvindo já teve aquele professor que tá perto de aposentar, que é impossível pra escola ou pra prefeitura mandar esse cara embora.
E Ele tá lá. E ele pode fazer o que ele quiser. Ele é praticamente um docente livre. Ele pode largar as crianças e tomar um café. Eu tive isso no ensino técnico, mas é coisa pra história da semana que vem. Mas eu tive esse professor, o nome dele era... Esqueci o nome dele. Mas enfim, ele era... Scaminos Flow. Nossa, ele era terrível. Ele fazia a gente copiar texto da lousa, cara. Copiar texto da lousa na aula de matemática. Eu achava isso de uma contraproducência. Então, eu já era ruim em matemática, porque eu era uma pessoa ruim em matemática. Só que eu tinha um sentimento dúbio por ele. Porque ele era insuportável, ele era chatíssimo, ele tinha um bafo terrível, coitado. Sei lá, se ele fumava e às vezes não escovava o dente direito, não sei, mas ele tinha um bafo terrível. E ele além de passar nada da matéria... Ele era uma pessoa chata, ele era ranzinza, ele era mal-humorado. Mas daí eu tive umas... Ele não gostava de gente, ele foi lá e resolveu virar professor. Então, não faz sentido nenhum. E de adolescente ainda, o que é pior. E daí eu lembro que teve duas situações, assim, que, tipo, uma foi que colocaram, sei lá, branquinho na cadeira dele. Eu achei isso muito mancada. Nossa, a gente vai começar a entrar numa seara muito legal agora. E daí fizeram mais alguma outra coisa com ele também, que eu achei mancada. Porque, assim, o professor pode ser a figura mais insuportável. Mas eu acho que você tem que respeitar, sabe? Então, quando chegava nesse tipo, assim, de situação... E eu lembro que ele ficou chateado, assim, sabe? O chateado dele era, tipo, o raiva do Divertidamente. Lembra do Divertidamente? Então, lembro, é tipo ele era tipo raiva, assim, sabe? E daí, eu lembro que eu fiquei com dó dele, assim, sabe? Mas era impossível tu gostar dele, porque ele fazia você não gostar dele. Mas eu lembro que eu fiquei muito chateada por ele, assim, porque eu falei, pô, gente, mancada isso daí. Mas, enfim, foi isso, assim, professor de matemática. Eu acho que ele foi o pior, assim, que eu lembro. Eu lembro de muitos professores, assim, alguns muito esquisitos. E era legal, porque na escola que a gente estudava, a gente ia aqui de ônibus pra escola e a gente acabava chegando muito cedo na escola. Porque o ônibus, ele tinha que pegar todas as crianças desses bairros afastados e era o mesmo ônibus que levava as crianças pra escola maior da cidade, que era no bairro bem longe. Entendi. Então, ele largava umas crianças numa escola e ia pra outra na mesma viagem. Tipo van. Logo, a gente chegava muito cedo nessa primeira escola. Aí a gente via todos os professores chegando. Entendi. E aí você via os carros dos professores. Baratinha, sabe aquele o primeiro casinho? Era da professora de português. Sempre. Era da professora Sempre. Era obrigação a professora de português. Professora de português e professora de história. E aí, eu tinha um professor de geografia, eu não vou citar o nome dele aqui. Que o nome dele era... Não vou falar. Por que não? Quase falei. Não vou falar. Qual que é o problema? Eu falei o nome de um monte de professor. Você vai descobrir por quê. Então, ele era um cara esquisito. Ele tinha uma Brasília. Peculiar. E ele andava meio se arrastando, mas ele não tinha nenhum problema, assim, de perna. Ele só andava assim, meio se arrastando. Cansado. Sabe o Severo? Sei, o Snape sei. do Harry Potter? Sei. Seria o Snape se nascesse numa favela. Nossa. Beleza, seria o Snape se Hogwarts fosse no Rio de Janeiro, na Rocinha. Entendi. E assim, ele era um cara muito esquisito, assim. Ele era um professor de história e geografia. Ele é exótico. Ele era exotiquíssimo. O significado da palavra exótico veio por causa desse professor. Ele era aquele professor que, tipo, a mesa ela tava na diagonal, ele pegava, ele virava a mesa, mudava tudo de lugar, e aí ele começava a aula dele. Meu Deus. E às vezes ele não dava bom dia, né? Ele só começava a aula. E ele só começava a aula se alguém desse bom dia pra ele. Caraca. E às vezes, tipo, eu já tive muitos professores assim. Mas vamos seguir pras tretas da escola, tá? Tá. Bom. Não, mas eu ainda quero falar depois de professores, porque eu tenho uma memória sentimental pelos meus professores. Eu vou contar as histórias ruins e contar as boas, então. É porque muitos dos meus professores, tipo, quando eu entrei na quinta série, eles estavam comigo no terceiro ano. Eu tinha uma professora de ciências, eu não vou falar o nome dela aqui também, eu desprezava ela, porque Coitado. assim, na época ainda tinha aula de ciências, né? Depois evoluiu e virou, tipo, biologia, química e física. Mas essa professora de ciências, eu tenho até que voltar pro episódio passado pra falar sobre ela, que eu esqueci de falar. Ela, bom, nessa época da vida, pros meninos tem os hormônios, tem um monte de espinha e coisa e tal, começa a feder, né? As meninas mas também. As meninas, elas têm um tchan a mais, que é o tchan de quando desce pra elas. Dos corpinhos, né? E aí, quando desce pra elas na escola, é um momento muito delicado, né? Triste, na verdade. E os meninos, tipo, a gente não tinha muita noção, embora uma vez foi a diretora, passou de sala em sala e meio que trocou uma ideia com os meninos, sabe? Sim. Foi bastante legal da parte dela. Então a gente não tinha muita noção, mas também ali a gente não brincava, sabe? Sei. Era embora uma a gente zoava com tudo mesmo,
Mas ali havia um respeito, Mas não entendeu? falava o nome do Voldemort. Ali, exatamente. Aquele não podia ser nomeado. Entendi. Ali tinha um respeitozinho. Só que uma vez, uma menina, aconteceu isso com ela, e a professora começou a trocar ideia com ela. Só que sabe quando a professora tá lá na frente, a pessoa tá lá na última carteira e tem toda uma sala de 45 crianças antes? Sei. Foi isso, a professora começou a contar e a menina ela queria gravar um buraco na terra. Ela queria cavar um buraco. Aí uma outra meio que tentou falar com a professora para desfazer o assunto. Só que aí ela falou, foi você que pediu camisinha ontem, né? Que pegou... Nossa, por quê? Meu Deus! Por quê? Que errado, cara. Foi. Não pedir a camisinha, mas expor desse jeito. Ela era muito inconveniente nesse nível, assim, sabe? Caraca. Uma vez ela chegou, assim, ela me viu, ela nem deu bom dia, assim, ela só me viu, eu tava no meio dos meus amiguinhos, ela tava indo pra sala dos professores e falou, eu vi o seu pai entrando na casa da minha vizinha ontem. Do nada. Do nada. Foda-se. Nem era mentira, viu? Eu tava aqui sendo sincero com vocês, nem era mentira. Mas do nada. Não é besta de comentários. Gratuito. E ela mexia com... Eu acho que o irmão dela tinha uma mecânica e ele queria ser aqueles caras que faziam o tuning, lembra do overhauling? Nossa. Tunava os carros. Sim. Aí ela tinha um carro muito ridículo. Mas muito ridículo. Mas fazia um barulhão, porque tinha um turbo, né? Sim. Aí a molecada adorava, né? E eu detestava ela. Meu Deus. Mas voltando... Eu tinha uma professora chamada Ângela. Eu não lembro o sobrenome dela. Mas Ângela, maravilhosa. Embora muito mal-humorada. Ela era tipo o Snape. Ela era a cara do Snape. Você falou do Snape? Ela era a cara do Snape. Vocês inventavam apelidos engraçados pros professores? Até inventava. Tipo professor linguiça, sabe? Ah, tinha isso. Mas essa professora, A gente ela tinha um chamava... professor que a gente chamava de Frei Caneca. Eu não lembro muito de coisa assim. É porque eu sou meio atrapalhada, Tinha um professor que ele usava muleta e chamavam ele de ponto e vírgula. Coitado. Mas essa professora Ângela, maravilhosa de ciência, ela parecia muito o Snape. Ela era mal-humorada, feito o Snape. Mas depois você compreendia ela igual quando você compreende o Snape no final do filme. Ela era uma excelente professora de ciências. E ela foi a única professora de ciências que fez a gente fazer... como que fala? Experiências de verdade. Teve uma que ela fez a gente comprar tipo potinhos assim de plástico, colocar gelatina incolor, pegar um cotonete e passar em lugares aleatórios e passar nesses potinhos, fechar com papel filme, né? E deixar na geladeira pra ver a bactéria se proliferar. E a diferença de uma bactéria pra outra, de onde você pegou, com o cotonete. Muito bem. Isso foi muito legal. E a gente tava, sei lá, na 6ª, 7ª série. E ela também fez a gente observar a lua durante um mês, pra gente ir anotando a diferença da lua e tal. Então ela era maravilhosa, mas ela era tipo Snape. Ela Professor era TV Cultura. Legal. Ela era bem legal. Mas ela era bem Snape, assim. Só faltava ela chegar com manto. Ela chegava igualzinho o Snape dentro da sala de aula. E na sala dela, eu lembro que tinha uma menina que a gente disputava as respostas. A gente elaborava... A resposta era sim, não e, tipo, justifique, sabe? E a gente, tipo, justifica, porque, sei lá, o céu é azul por causa do jeito que a luz bate, blá, blá, blá. Sei lá, qualquer coisa assim. A gente fazia um arabesco na resposta e a gente ficava disputando a resposta e a sala ficava quieta pra ouvir a gente disputando a resposta. Eu quero dizer que eu adorava quando tinha gente assim na sala, porque dava tanto tempo da gente fazer outras coisas que não aquilo que era proposto. Porque tava lá duas jamantas discutindo. Aí a gente vai, fica lá, tanto faz, sabe? Não, mas todo mundo participava. Todo mundo participava. Era muito legal. A sala toda participava. A gente não... Bom, pela minha memória, pelo menos, né? Eu acho. Muito bem. Mas sempre tem aquela pessoa que é zoada também na sala. Quando não? Tinha uma menina na sala que ela era insuportávelzinha, assim. Ela era uma pessoinha bem inconveniente. Só que ela começou... Porque a menina, né? Começou a colocar papel higiênico dentro do sutiã. E daí descobriram que ela colocava papel higiênico dentro do sutiã. E qualquer coisa assim pro adolescente, porque quando a gente fala a 5ª série saúda, a 5ª série que habita em você, não é à toa, né? E a menina tava, né, nessa época de 5ª série, assim, sabe? Nossa, mas eu que zoaram essa menina. Eu não gostava dela, mas fiquei com dó dela. Eu admito que é uma época bem difícil. É uma época... Mas eu lembro que eu fiquei com muita dó por ela, assim, sabe? Bom, evoluindo um pouco agora pro ensino médio, tô aqui no primeiro ano do ensino médio, por exemplo... Assim, era o caos, tá? Eu admito que um dos meus melhores amigos, se não meu melhor amigo, acho que um deles, né? Eu conheci no ensino médio.
E sabe como que eu conheci ele? Você sabe de que eu tô falando? Sei. Eu namorava uma menininha. Sabe aquele namoriquinho? Sei. A primeira namoradinha e Sim. tal. E ela tinha uma amiga que era uma amiga meio desprezível. E uma vez tacaram bala, fizeram uma bomba de bala. Nossa, que ótimo. Você pega a bala, você gruda, você puxa, você estica, você amarra com chiclete. Ai, que nojo. Você amassa, aí você taca, e quando o cara quebra tudo, fica um monte de pedacinho de bala. Ai, que nojo. Aí gruda no cabelo das meninas, era horrível. Assim, e aí ele tacou. E por um acaso acertou em mim e na minha namoradinha. Aí você, todo homem. Aí eu todo macho, né? Todo munido. Dotado dos seus 16 anos. Da minha educação que eu recebi vendo tela quente, né? Meu Deus. Eu fui lá, né? Eu, lutador de jiu-jitsu, bravo, né? Nossa senhora. Aí eu fui lá e eu derrubei ele. E, assim ele levantou. Porque, assim, ele parecia o Spike do X-Men, assim, sabe? Magrinho. Era magrérrimo, assim, sabe? Aqueles que falam, isso aqui é magro de ruim. Sim. É osso e cara. E aí ele pegou e levantou. Aí eu derrubei ele de novo. Aí ele pegou e levantou. Aí eu derrubei ele de novo. Aí ele pegou e levantou. Na quinta vez que ele tava levantando, ele ganhou meu respeito, eu virei amigo dele. Até hoje eles continuam nessa mesma. E, assim, uma puta amizade boa que começou a se É verdade. Eu adoro ele, assim, sabe? Tipo, no Ele fim, é muito legal. O resto da história não importa. Só que eu contei isso aqui pra gente começar a contar das tretas. Sim. Porque assim, a gente ia de ônibus pra escola, beleza? Tá. E a treta começava já no ônibus. Meu Deus. Porque assim, era de manhã, beleza? E aí tinha gente que levava café no busão. Café? Tinha gente que levava coxinha no busão. Eu tô falando de 10 para 6 da manhã, beleza, gente? Coxinha 10 para 6 aí subia aquele cheirão. Nossa, e como a gente já tava no caos, a gente começava a cantar no fundo do ônibus. Nossa. Com aquele outro amigo meu, um bem grandão. Nossa, sim. E a gente começava a cantar. O motorista, ele odiava a gente. Meu Deus, dá pra entender, né? E uma vez... porque assim, as medidas que vai entrando nas novas gerações, né, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, o pessoal que iria pra quarta, pra quinta, também vai naquele ônibus, né? E eles eram mais atentados que a gente. É lógico. Sabe que banco de ônibus, assim, hoje em dia não é, porque agora o banco é um negocião só, todo preso, né? Sim. Mas antes era uma madeira meio que colada num ferro, sabe? Não. Era um madeirão, Não lembro. como se fosse tipo um sofá de má qualidade, tá? Tipo banco de igreja. Tipo um banco de igreja, só que tinha colado ali uma almofadinha. Tá. Uma vez arrancaram a almofada e tacaram no vidro do ônibus. Óbvio que arrebentou o vidro do ônibus, né? Nossa. Aí o motorista, isso tava na rodovia, podia ter batido em algum carro, super perigoso, né? Aí o motorista, ele ficou revoltado, ele parou o ônibus, tá? Ele gritou assim, né? Falou, eu só volto aqui quando parar a bagunça. Aí que vocês fizeram uma baderna. Ele pegou e saiu do ônibus. Por que ele fez aquilo? Aquele dia virou caos. Ali abriu-se um portal para o terceiro mundo, aonde, meu Deus, eu sei que tipo, depois de 15 minutos a gente fazendo uma baderna, a ponto de parar carro na rodovia pra ver o que tava acontecendo, o motorista, ele achou por bem voltar, assim, meio com uma cara de derrota, assim, mas voltou. Meu Deus, ele falou assim, não tem opção. Assim, mais ou menos isso. Terrível. Eu nunca tive isso, tipo, eu sempre... Quando eu entrei, desde a quinta série eu já comecei a ir de ônibus pra escola, porque a escola não era perto o suficiente pra ir a pé, mas também não era longe o suficiente, assim. Mas eu ia de ônibus. Enfim, e daí às vezes eu voltava a pé, porque não sei por que eu fazia isso, mas tudo bem. Jovem, né? É jovem, é burro. Mas teve uma outra vez, na sala desse grande amigo meu, havia uma professora de artes. Ela era muito legal, mas parecia que ela era de um outro mundo, assim, sabe? É porque é assim que eu espero uma professora de artes. Ela era muito legal, assim, muito legal mesmo. E ela... Mas muita gente detestava ela. E aí fecharam a porta pelo lado de dentro da sala, tá? E aí você vai pensar, colocaram coisa em cima, colocaram um apagador em cima pra cair na cabeça dela. Essa seria a pegadinha level 1. A pegadinha que fizeram foi level polícia. Por quê? Pegaram, arrumaram isqueiros no plural, fecharam a porta e ficaram esquentando o trinco da porta por lá de dentro. Dó. A primeira pessoa que abrisse aquela porta ia queimar feio a mão. E foi, por um acaso, essa professora de artes. Que dó. Ela machucou feio a mão, sabe? Machucou feio a ponto de, tipo, queimadura 2º e 3º grau. Meu Deus, que horror. Foi. Uma vez, ficaram as 4 primeiras aulas roubando giz de cera, que achavam pelas salas, tá? Ficaram raspando giz de cera e fazendo pó. Só pra colocar em cima daquele ventilador de teto. Que algumas salas tinham ventilador de teto. E foram colocando, aí fizeram, sabe aquele montinho de pó? Aquela carreirinha de pó? Sei. Pra quando ligasse o ventilador, começar a voar pó. Não que teve gente passando mal. Eu passaria mal.
Porque eu tenho alergia. Credo, mas que escola mais bagunceira, mais bagaceira sua. Uma vez, arrumaram spray de pimenta. Teve que esvaziar a escola. Que horror. Não, eu nunca Porque assim, tive o esse spray de problema. pimenta é horrível, horrível. Uma vez só que estouraram aquelas bombinhas, sabe, no banheiro. Tipo, foi isso, assim. Tipo, não tinha muitas coisas absurdas, assim, na escola. A escola era bem dirigida, assim. Era bem ok. Uma vez, nossa escola, ela era dirigida pela vice-diretora. Ela era um amor de pessoa, assim. Ela era mas muito não boa. Pode ser boa. Tem que ser assim, ruim. Não, ela era efetiva, assim. Ela era muito então legal. tá. Só que, à noite, e às vezes de tarde, quando ela não tava, ia o diretor de verdade. E o diretor, ele era um cara que... Ele nunca aparecia, ele nunca tava lá. Sei. Aí uma vez eu vi ele aparecer, tá? Ele apareceu porque tava tendo uma bagunça muito grande no intervalo. Ele apareceu e meio que deu um berro. E do nada, absolutamente do nada, alguém sacou uma cadeira e tacou nele. Meu e tipo, Deus. não tinha nenhuma sala perto do lugar que ele tava. Alguém por um acaso tinha uma cadeira. E tacaram nele. Que horror. Ele, em vez dele, tipo, tocar o terror a maior, assim, tipo, grita 6 quando alguém grita tudo, ele voltou pra sala dele. E desde então nunca mais se respeitou o diretor da escola. Que dó. Mas que dó se acertasse, graças a Deus não acertaram. Não, mas ainda assim, que dó. É por isso que os professores ficam tudo lelé tantã. Fica, pior que fica. Fica tudo lelé tantã, porque não tem como. Esses adolescentes tudo vai retardado. dando um momento que os professores começam a ter um pouco de medo dos alunos. Porque tem alguns que realmente dão medo. Assim, tinha uns moleques, tipo... Não vou falar amigo, mas eram colegas, que eles iam com soco inglês pra escola. Ai, que horror. E o soco inglês é uma parada muito violenta. Não, lá na escola, tipo, pode até ter tido alguma coisa, mas eu não me recordo. Mas eu tenho, tipo... E mesmo à noite, não acontecia as coisas à noite, tipo, porque o pessoal era muito de boa. E muita gente à noite já trabalhava também, no ensino médio. Tipo, eu lembro que eu já trabalhava, tinha uma galera que já trabalhava e a gente não tinha quase problema. Sempre tem aquele arruaceiro e tal... Mas ele era sempre convidado a sair. Então, uma coisa legal que aconteceu na escola, pelo menos que eu me recordo, reprovaram um monte de gente. Tipo, não passou de ano. É que depois virou aquela lei de que não podia, né? Que a criança tem que passar e bababá. Mas teve um ano que eles reprovaram um monte de aluno. Tipo, não virou de ano. E eles expulsavam. A criança era convidada a se retirar da escola. E eles expulsavam mesmo. E era uma escola pública. O problema da reprovação, eu até concordo que tem que ter, só que aí você tem um mini delinquente, um pouco mais velho que todos os seus pares na sala, e os professores que lidem com ele. Não necessariamente, porque lá a maioria do pessoal que dava problema, eles, tipo, tinham expulsado da escola. Mas concorda que eles têm que ir pra uma outra escola? Mas daí... Por lei? Então, mas daí é outra aí escola. Aí é problema da outra escola. É sempre problema escola. de alguém. Você só mudou o problema de lugar. Mas que lá na escola que nem aquele lugar da Bahia que tá mandando mendigo pra Balneário Camboriú, sabe? Mas a Balneário Camboriú agora tá mandando de volta, né? Agora estão mandando pra outros lugares. Eu acho certo, mandar de volta pra cidade de Natal, ué. Vai ficar vagabundeando em outro lugar? Tem dó. Mas enfim, mas esse não é o ponto. Mas eu lembro que na escola eu tinha uma outra professora de artes que ela era muito boa, mas coitada, ninguém respeitava ela. Inclusive encontrei com ela na academia esses tempos atrás. Acho que eu lembro. É maravilhoso. Tá vendo? Eu conheço todos meus professores. Eu tinha uma professora de biologia que ninguém prestava atenção na aula dela. Eu prestava atenção na aula dela por causa que eu tinha meio dó, assim, sabe? Porque ninguém respeitava ela, coitada. Todo mundo cagava pra ela. E ela tinha a voz muito baixinha. Então, sabe aquela pessoa que tá se esforçando pra falar alto e a voz não sai? Ela era assim. E ela tinha uma cara de cansada, coitada. Mas ela era uma boa professora. E daí eu lembro que quando ela começou a namorar, ela falou que ela veio me contar do menino que ela tava saindo e tal. Menino assim, né? Com o cara que ela tava saindo e tal. E depois de um tempo ela apareceu de aliança. Daí a primeira coisa que ela fez, ela me cumprimentou e tal. E daí ela mostrou, assim, a aliança. Então eu era, tipo, muito amiga dos professores, assim, na grande maioria. Então eu acho que por isso que a escola pra mim foi bom. Eu não era uma aluna excelente, mas eu era amiga dos professores. Eu, como sempre, fui um grande fã do caos. Eu adorava a escola. Teve uma vez, eu não me orgulho disso, mas eu comecei uma guerra de comida. Nossa. Porque, assim, não sei como que era a sua escola, mas na merenda, assim, depois da merenda, eles davam, tipo, deixavam uma fruta, qualquer coisa assim, sabe? E como ninguém ligava muito pra fruta, ficava lá, não ficava, tipo, as tias da merenda. Sim. Que se tinha um pessoal que eu respeitava na escola, eram as tias da merenda. Nossa, eu era parça. Eram supremas, assim, Nossa. Elas mandavam ali na escola. Elas eram maravilhosas. As tias da limpeza, as tias da merenda eram top. Era. Agora, tipo, o resto... Ai, que dó. Mas, enfim, por um acaso eu comi uma maçã. E aí...
Um amigo meu, esse que você tá pensando... Nossa, claro que era. Ele falou, nossa, seria legal uma guerra de comida, né? Seria Aí no que ele falou isso, eu só dei um totozinho e tacou o caroço da maçã em um outro amigo meu bem grande. Nossa. E esse outro amigo meu bem grande achou que foi um outro cara e tacou nele. E o cara achou que foi um quarto e tacou nele. E de repente só tinha maçã voando pela... Ainda bem que era maçã, não era comida. Mas foi... Não, era comida, né? Não, mas tipo, comida assim que eu digo, sei lá, era uma polentona voando pela... Nossa. Foi de uma maluquice. Depois a gente até meio que se sensibilizou e ajudou as tia a pegar. Assim, Acho bom mesmo, porque elas não tinham culpa da irresponsabilidade infantil de vocês. Vocês não, todos nós. Ah, é diferente. Nossa, eu ia ser... Todos nós. Eu olhando em retrospecto, assim, eu era muito aluninha certinha, né? Porque eu acho um absurdo o que acontecia na sua escola. Ah, não, haviam coisas muito malucas que aconteciam naquela escola. Eu acho um absurdo. Pra mim, isso daí não era escola. Uma vez, acontecia muito de ter briga na saída. Porque assim, a saída da escola, como tinha as adolescentezinhas e tal, já tinha os namoradinhos mais velhos, porque a menina sempre aponta no mais velho, né? É verdade. Ficavam os caras esperando as namoradinhas e tal. Então acaba tendo uma tensão muito grande ali naquele momento de saída da escola. E os meninos mais velhos simplesmente, às vezes, saíram da escola há 1, 2 anos e vão buscar as meninas de bicicleta. Acontecia muito. É isso. E aí, uma vez, teve uma treta muito grande. Eu sei que, tipo, meio que dividiu a escola, assim. Metade queria bater na outra metade. A escola. Tá igual a situação do Brasil no momento. Metade pintou a cara de vermelho, metade colocou a bandeira do Brasil e foram tretar. Meu Deus! E aí, foi o cara e sua respectiva namorada, e era o que mais tava gritando. E um outro pessoal, assim, meio que, tipo, na frente, sabe? Meu Deus, E aí... o cara pegou pra socar o namorado da outra, mas sabe quando fecha a mão e fala, meu Deus, ali vai acontecer, tipo, cadê a polícia, sabe? Pelo amor de Deus. E assim, tava de dar medo, assim. Mas o que o cara fez, a menina deu um passo pra frente, todo mundo já tinha parado de andar, ela deu um passo pra frente, mas o cara socou a menina de um jeito, e o cara tinha mirado no outro. Mas acertou, mas a menina caiu de um jeito que a briga acabou. Tipo, todo mundo ficou sensibilizado com o que aconteceu. Tipo, ela sem querer, ela acabou com a briga. Talvez ela tenha ficado um tempo no hospital. Mas... Porque, sabe quando a pessoa cai e faz bloco? Sei. Ela caiu e fez bloco. Nossa, eu lembro que na escola... Parecia o Bambam brigando com... Que dó. Eu não lembro de ter tido... Acho que teve uma vez briga, mas eu também não participava, porque eu achava... Eu tinha preguiça. Eu fui uma aluna que eu comecei a falar palavrão, eu tava indo pro 1º ano do ensino médio. Eu não falava palavrão. A primeira vez que eu matei aula... Eu tava já no 1º ano do ensino médio. Eu nunca tinha matado aula. Todas as vezes que eu não queria ir pra escola, eu falei pra minha mãe, não tô afim de ir pra escola. A primeira vez que eu matei aula com esse amigo meu, aconteceu que tinha um circo perto da escola, né? Nossa escola era um lugar assim. Aí tinha uma descidona e tinha um lago, que era tipo o lago municipal da cidade, que era um lugar até que bonitinho. Ainda tem, né? Ainda tem. Mas era mais tipo, era mais fechadinho de árvore e tal. Parecia mais com um lago mesmo. Sim. E aí, nesse meio caminho, tinha um circo montado. E na época, podia animal em circo. Hoje em dia não pode mais, ainda bem e tal. Mas podia. Esse amigo meu, ele pegou e ele abriu alguns negócios. Tipo, aí, tipo, não era tipo uns animais, tipo, sei lá, tigre, essas coisas. Não, era animal, sabe? Vaquinha. Macaquinho. Bicho assim, sabe? Zebra, bicho, tipo, semidoméstico. Entendi. E aí, ele abriu. E, nossa, foi uma bagunça na cidade. Eu imagino galinhas voando, vacas mugindo, cavalos trotando. Nossa, foi uma bagunça por causa disso. Zebras mugindo. Mentira, zebra não muge. Que barulho que a zebra faz? Eu não sei. É tipo um cavalo? Eu não sei. Enfim, mas na escola eu demorei pra falar palavrão. E na primeira vez que eu matei aula, eu lembro que eu desci numa pracinha também. Fiquei conversando com meus amigos, bababá, babibi. E daí eu fui embora pra casa porque eu falei que eu tava cansada. E daí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, você não sabe o que eu fiz hoje. A cena era minha mãe sentada no sofá com óculos na ponta do nariz, assistindo novela, mexendo, sei lá, no celular. Eu acho que não tinha celular ainda nessa época. Tinha celular sim, porque eu comprei o meu celularzinho nessa época. E daí eu lembro que ela olhou pra mim assim, o que, Maria Victória? Eu falei assim, eu matei aula. E era tipo uma sexta-feira, sabe assim? Minha mãe falou assim, tá Até bom. O professor matava aula. A minha mãe olhou pra mim, bem assim pra mim e falou assim, que bom. Tem janta no fogão. A minha mãe era Ela nem sabia que tinha escola hoje? Ela daí, tipo... E minha mãe às vezes falava, tipo, quando eu comecei a trabalhar, era bem puxado, porque eu trabalhava das 8 às 6, horário normal, né, de comercial, mas daí à noite eu ia pra escola, o que muitos jovens adultos fazem.
Mas a minha mãe tinha, né? Minha mãe tinha um certo carinho ali comigo, embora não pareça tanto. Daí às vezes ela falava assim, ela me mandava mensagem, falava assim, Vitória, se você estiver cansada hoje, vem embora pra casa, mamãe faz uma jantinha gostosa pra você. E era isso, eu tinha preguiça. As pessoas falavam assim, a gente vai matar a aula hoje, vamos fazer alguma coisa? Não, eu vou pra minha casa, tô cansada. A gente tinha um amigo, mano Fernando, não sei por onde anda ele, mas o pai dele, ele era policial federal, daqueles que ficam em aeroporto, sabe? Sei. Então acabava que, tipo, o pai dele não tava muito em casa, acho que era separado da mãe, ele tinha ficado com o pai. Ele parecia, sabe aquela pessoa que vai ser um grande delinquente, mas vai ser o chefe da quadrilha? Sim. Ele era um cara muito fino. Mas muito da quebrada. Mas muito... Não da quebrada. Mas sabe quando aparece aquele vilão que tem o mínimo de estilo? Sei. Ele era assim. Caraca. Ele era assim. E ele bebia. Ele bebia muito. Ô, louco. Ele levava bebida escondido pra escola. Ah, não, mas daí não precisa, né, pô? Ele bebia e, tipo, ele ficava bêbado. Nossa. E aí ele fazia muitas loucuras. Eu lembro uma vez, a sala dele era a pior sala da escola. Inclusive é desse grande amigo meu. Provavelmente era... Aquela da fechadura, tá? Provavelmente era C no final. Toda sala ruim era C. Eu não lembro o número. Nossa, era tipo, sei lá, oitava C, segundo C. Sempre com C era uma merda. Enfim, e ele... Uma vez no final do ano, de algum dos anos, não lembro se foi o primeiro ou o segundo ano, falaram que ele ia repetir por falta, por ponto, por não sei o quê. Ele roubou todas as cadernetas, jogou no latão de lixo e tacou fogo. Pronto, ninguém mais sabe. Sabe aquela cena de filme americano que tá nevando e você vê os mendigos ao redor de uma lixeira Sei. pegando fogo? E ele tacou o isqueiro. Era eu e meus amigos observando a lixeira pegando fogo. E ele tacou aquele isqueiro bonito. E tava frio, era de manhã. Ah, não era aquele... Não, mas seria perfeita a cena, porque não sei se você já reparou, mas nesses filmes, aqueles isqueirão lindo, maravilhoso, eles tacam o rolê embora. Por que eles jogam fora? Não acabou o fogo, meu Deus do céu. Zapos? Zips. Zap. Bom, não lembro o nome, sei mas lá, Z. qualquer coisa assim. Mas enfim, aconteceu isso, tá? Ok. E na sala do outro amigo meu, que era um cara bastante grande, tome-se um cara bem... Ele continua bastante grande. Continua? Ele é tipo o Serjão dos Foguetes. Isso mesmo. E, assim, era uma sala muito de malucos. Mas, assim, muito de malucos. Meu Deus. Se os X-Men fossem pra escola, seria a sala deles, entendeu? Nossa Era uma senhora. sala... Nossa, era uma loucura Criaturas surreal. exóticas. E aí, a quadra da nossa escola era muito grande. Era bem grande, assim. Era uma área, assim, de mato bem grande. Desproporcionalmente grande. Muito maior que a escola, inclusive. Nossa, porque é escola? Aí... Caraca. Não, era enorme. Pra quê? Caberiam alguns campos de futebol ali. Pra quê? Aí, sentido nenhum. tinha... A escola tava sempre em reforma, né? Então, eu não sei Mas porquê. um campo daquele era só fazer um puxadinho. Eu não sei porquê. Tem como se fosse uma lata de tinta enorme, Tá. cheia de concreto e colado nesse concreto um pedação de pau enorme. Pra que isso era usado? Eu não sei. Mas em algum momento aquilo era útil. E aí, a graça dos moleques foi começar a brincar de jogar esse negócio um no outro. E aí, eu não vou dizer quem, não tenho certeza, eu não tava lá, não tenho como provar, tá? Mas Dizem o língua. que acontece é que a gente lembra de colocar a cabeça pra fora da janela, ouvindo o vizinho da escola, chegando na escola gritando, feito louco. Vocês arrebentaram o meu telhado, vocês jogaram madeira no meu telhado, vocês jogaram concreto no meu telhado, vocês quebraram o telhado da minha casa, quase que cai no meu sofá. E aí, essa sala, ela ficou o resto do ano sem educação física. Ah, mas o que é o mais grave que podiam fazer, né? Com certeza. Eu quero educação física, chatinho. Mas você sabe que na escola eu sempre fui uma pessoa meio desastrada, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que trupica, que... Nossa! Calma que eu tenho uma... É porque você lembra das histórias da escola. Eu lembro de mim na escola, assim. E daí eu tenho duas coisas, assim. Duas histórias, assim. Tipo... Porque quando você entra no ensino, no fundamental... Você começa a querer se arrumar, né? Tipo, você começa, né? Tipo, algumas escolas não são obrigatório o uniforme completo, só a camiseta, né? A nossa era só a camiseta. Aí você pode ir de calça jeans e tal, né? Beleza? Beleza. Eu era aquela aluna na quinta série que chorei por causa do meu boletim e mostrei pra minha mãe que eu fiquei frustrada com o meu boletim. Então, imagine como era que eu me vestia. Eu usava o uniforme completo com a camiseta da escola por dentro da calça e ia, tipo, de cabelinho perfeitamente amarradinho.
E num belo dia eu falei assim, não, eu vou mudar. Eu vou ser um adolescente. Eu vou me tornar uma adolescente. Porque eu fiquei muito tempo em negação. Você assistiu Rebelde. Mais ou menos isso. Mas eu fiquei muito tempo em negação, porque eu não queria ser adolescente. E daí o que aconteceu? Eu fui no cabeleireiro, eu cortei o cabelo bonitinho e tal, escovaram meu cabelo e tal. E eu fui pra escola de calça jeans, então era uma calça jeans mais, né, mais apertadinha, bonitinha, pra ficar com cara de uma adolescente. Eu juro pra você, eu entrei na sala de aula, ninguém me reconheceu. Acharam que eu era aluna nova. Acharam que eu era aluna nova, bicho. O cúmulo da humilhação pro adolescente. Eu disse que... Os professores te expulsaram da sala. A professora não sabia que era eu. Não, para de contar mentira. A Vitória não tá aqui. Cara, terrível. Esse é o seu momento Betty a Feia. Muito Betty a Feia, mas muito, assim, sabe? Daí parece que as pessoas descobriram eu, assim. Eu lembro disso. Eu lembro que eu ria, eu não fiquei chateada. Não sei porquê. Eu dei risada, porque até eu percebi o quanto eu tava Betty a Feia, sabe assim? Eu lembro de um amigo meu que ele foi parar na delegacia. Meu Deus. Eu aqui contando histórias totalmente inocentes. Foi o mesmo que tacou o banco no vidro do ônibus, inclusive. Ah, nossa. A gente chamava ele de Gugu. Não vou citar o nome dele aqui, mas quem ouvir sabe, tá? Ele... Na sua escola tinha cantina? Tinha. A nossa também tinha cantina. Mas tá? eu não comprava as coisas na cantina, a não ser que fosse aquelas balas frigelos ou chup-chup, porque o salgado era muito caro e quando eu comprava, todo mundo pedia. Todo mundo queria um pedaço. E o salgadinho era fofura, e fofura não enche, todo mundo sabe disso. Mas haviam pessoas que compravam, cantina era um lugar bem disputado na escola. Um lugar disputado. Era sim. Pior que era mesmo, né? E era esquisito, né? Porque ninguém tinha dinheiro, mas a cantina vivia cheia. E as tias demoravam uma vida pra poder atender a gente. Ai, que ódio. Mas enfim, tudo bem, tal, acontece. Mas tinha essa cantina e às vezes, a cantina não vendia sorvetes, e às vezes vinha aquele carrinho do sorvete, que era um carrinho refrigerado, sabe? Sei. Com vários potões e tal, né? Que era aquele potão da Esquimel de sorvete, sabe? Nossa, que chique, não. Nossa, nunca teve sorvete. Ah, tinha potão da Nossa, Esquimel. só tinha e aquela pazinha que quebrava de madeira, sabe? Aquela coisa terrível. Mas era bom. Enfim, ele foi lá e ele conseguiu se esgueirar em dado lugar, que ele conseguiu invadir esse carrinho e roubar alguns sorvetes. Alguns, Tom, ele encheu a mochila dele de sorvete, tá? Meu Deus. E voltou pra sala dele. Ele, sabe, tipo, a missão dele era... missão cumprida, sabe? Tá. Só que aí... Ele furtou. O ladrão, ele começa a ficar ousado, né? É verdade. Porque assim, ele conseguiu o sorvete. Só que ele não pegou as pazinhas. Aí ele podia esperar até o intervalo, comprar um sorvete e pegar trocentas pazinhas, né? Não, ele voltou no carrinho pra pegar as pazinhas. Nossa. Aí pegaram ele. Meu e aí, Deus. tipo, assim, foi um roubo. Foi um furto. Foi literalmente um furto, né? Foi. A mão desalmada, né? A mão desalmada. Meu Deus, que tristeza, Tipo, cara. nem pode falar que foi roubar pra comer, porque ele encheu a mochila de sorvete. Não foi um negócio, não, é pra não passar fome. Eu peguei um só aqui e tal. Não, porque eu não tenho condição. Não, cara, ele pegou na maldade. Foi na mão leve ali. Esse pai ainda revendia pra escola. Gênio. Aí ele foi parar na delegacia. Chamaram a polícia, ele foi parar na delegacia, Mas teve tá que ir a mãe certo. dele e tal. Mas não dá nada também, né? Não dá. Não Uma dá outra nada. coisa que não dava nada era a advertência. Advertência, nossa, o que eu já assinei de Arnold Schwarzenegger nas minhas advertências. Mas então. Porque mandavam a gente ir lá assinar, só que ninguém olhava o que tava assinado. Não, só ligando. Não, você tem que assinar. Eu ia lá e assinava o nome de alguém famoso. Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Gustavo Liberato. Nossa, não, lá na escola, quando tinha advertência, a professora fazia tipo uma chamada pra pessoa ir assinar. E eu lembro que teve uma situação, porque eu como aluna muito chata, eu fui no banheiro, quando eu voltei, tinham aprontado. Eu voltei e tinha, tipo, a diretora na sala de aula, todo mundo sentado com a maior cara de fudeu. O professor com uma puta cara de bravo, inclusive era aquele professor de matemática. E eu fiquei, tipo... A bunda dele branca. A bunda dele branca. Da calça. Exato. Eu, tipo, sentei na sala. Eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E daí eu lembro que, tipo, falei assim, todo mundo vai assinar advertência se ninguém contar quem foi, Primeiro que eu não sabia quem foi, e se eu soubesse quem foi, eu também não ia falar. E segundo, que até então eu nem sabia o que tinha acontecido, porque eu entrei na sala, as pessoas não mexiam nem o pescoço, porque a diretora se profanou ali. E daí a gente pegou, e daí, tipo, foi assinar, a diretora pegou a ordem de chamada.
E foi passando de mesa em mesa pra poder os alunos assinar. Chegou na minha mesa, eu falei, não vou assinar. Aí eu falei assim, por que você não vai assinar? Eu não tava na sala, nem sei o que aconteceu. E eu lembro que eu bati o pé e falei assim, eu não vou assinar, eu não tava aqui, eu não sei o que aconteceu. Inclusive, tô tentando entender o que aconteceu. E eu não assinei. E a diretora ficou com a puta cara. E daí eu ganhei o respeito também da galera, tá vendo? De Betty a Feia a revolucionária da sala. E eu Parabéns, Frida Kahlo. e eu não assinei. Teve uma outra vez também que teve advertência. Aconteceu, não lembro o que foi também na sala de aula. Foi num dia que eu faltei. Eles foram dar advertência no outro dia. Eu falei, não vou assinar, não tava aqui. Você pode ver aí, eu faltei, eu não tô aqui. Eu não vou assinar a advertência. Eu era muito chata com relação ao meu histórico escolar. Por quê? Não sei, não faço ideia. Minha mãe me cobrava? Não. Meu pai me cobrava? E assim, isso não vai pra lugar nenhum, viu? Não vai pra lugar nenhum. Não tem um histórico de advertência. Não é tipo nos Estados Unidos que isso tudo conta, né? Porque lá não tem Enem, né? O de notas até aparece quando você vai pegar lá o diploma da escola, o certificado que você completou. Mas esse negócio não conta em nada. Não conta em nada. Não conta em absolutamente nada. Mas nada. era pra mim, sabe assim? Eu tinha um negócio tipo, eu não vou ter esse rolê aqui, não. Fizeram cagada, eu não tenho nada a ver com isso. Eu lembro que tava uma vez... de novo, né? Aulas vagas, né? Sim. E aí, às vezes, vai o professor substituto, que também não tem muita moral, né? Sim. E ele só tá lá pra cumprir as horas de estágio dele também, né? Não dá pra exigir O professor substituto tem duas personalidades. Ou é o professor que tá fazendo... Que ainda é novo e tá fazendo... Não estágio, né? Mas, tipo, acabou de se formar ainda tá em experiência. Não é ainda concursado. Ou se não, é o professor aposentado que continuou trabalhando. É isso mesmo. Esses dois. É o que tava livre, o que sobrou. Exatamente. Sempre. Mas enfim, o ponto é que tava esse amigo meu ele lutava Muay Thai. Ele gostava muito de chutar coisas. Ele continua gostando. Continua. Só que aí tava eu e esse amigo, a gente tava sentado nas mesas, em vez de sentado nas cadeiras, e tava conversando, mas tipo, nada de baderna, assim, sabe? Sei, só conversando. Toda a sala conversando, mas aquela coisa tranquila, tipo, vamos aqui conquistar os 3 pontos, ouvir as ordens do professor e levar o carro de volta pra casa, né? É. E aí ele começou a chutar o pé da cadeira. Nem você se aguenta. Nem você se aguenta. É que foi muito ridículo. Ele continua fazendo coisas aleatórias até hoje. Ele começou a chutar o pé da cadeira. Começou a chutar o pé da cadeira. E aí arrebentou a mesa. Arrebentou. E tipo, depois ele continuou chutando outra mesa. Arrebentou outra mesa. Aí do nada, assim, tipo, a gente fingindo que nada aconteceu, ele olhou assim: professor, a mesa quebrou, professor, a mesa quebrou. Ai, que palhaço. Eles foram olhando com uma cara assim, tipo, o que você quer que eu faça? Sabe, eu não sou funileiro, não vou arrumar mesa. Não sou funileiro vindo arrumar a mesa. E teve um outro período, porque é necessário ambientar vocês. Tá. Na nossa sala, nesse ano, ela era uma sala que ela era um laboratório de química, que como a escola estava com superlotação, tiveram que desocupar o laboratório de química e colocar carteiras e mesas. Impressionante, só que superlotação. haviam armários, porque era uma escola só pra cidade inteira. Haviam armários daqueles grandões assim de metal, sabe? Sei. Havia uma pia gigante com várias cubas e tal, né? Porque era uma sala de química, né? Então tinha um lugar pra fazer experimentos e tal. Mas que nunca foi usado. Não, acho que foi, muitos anos atrás foi. Mas você nunca usou. Pra gente não. Só que, tipo, tinham colchões dentro da sala, pra você ter ideia. Meu Deus. Era uma sala um pouco maior do que o normal, tá? E assim, tipo, dentro dos armários havia um tesouro lá, né? E a gente, como pessoas atentadas, né? Não tinha o que fazer, né? A gente não tinha muito o que fazer. Meu Deus do céu. Porque assim, eu tô falando que até parece que eu aprontava muito. De fato, eu aprontava muito. Na verdade, eu acho que não é nem que você aprontava. Você tava junto com quem aprontava. É que eu ficava entediado na escola. Eu não quero que me colocar como ser humano hiperinteligente. Mas como eu enxergava mal, não sei se eu contei pra vocês que eu era albino no último episódio. Eu acabei que eu tive que estudar muito, porque eu não enxergava o que tava na lousa. Então eu lia muito em casa, eu estudava muito. Então, tipo, as matérias elas não eram novidades pra mim, eu já sabia. Eu pegava o livro dos anos superiores, sabe? Sei. E começava a destrinchar eles. Ai, chatíssimo você. Aí, então, tipo, não tinha desafio pra mim. Tipo, tinha a prova, eu fazia 2, 3 e a mim e passava pra trás, todo mundo ia fazendo prova. Que chatíssimo você. Então, olha, tipo, ainda bem que a gente se conheceu mais pra frente, porque se a gente tivesse se conhecido no você ia me adorar. Eu ia achar você um chato. As garotas me adoravam. Jamais. Aí, ó, já ia começar errado, já ia te dar uma esnomadona. Pelo menos na hora da prova, todo mundo gostava de mim. Eu não gostava de colar. Eu ia mal na prova, mas eu não colava. Mas enfim, Nossa, ponto mas eu era uma aluna péssima. É que sobrava tempo. E aí a gente começou a bagunçar. E vocês lembram daquele episódio de Tom e Jerry que eles congelam a casa? Que eles ligam uma torneira e congelam a casa? Eu lembro. Eu sempre quis saber que se isso era verdade. Então, a gente testou e não era. Não? Não, a gente inundou a sala.
Ah, que ótimo. Bem legal. A gente conseguiu tampar as cubas, ligar todas as torneiras. Depois daquele dia eles resolveram desligar a água da sala, que era uma parada, acho que óbvia, né, que tinha que fazer. Mas a gente aí começou a encher. Só que a sala era muito grande, né? Nossa, um desperdício de água aí. Foi um desperdício de água absurdo. Depois falam que foi o agro. Não, é esses alunos aqui, ó, mal encarados. Ficou o intervalo inteiro, tipo, as meia hora, sei lá, quantos minutos tinha o intervalo. Ficou, tipo, o tempo todo do intervalo até um professor chegar. Nossa senhora. Ah, quem foi? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém falava, né? Não. Ninguém falava. Enfim, um outro ponto que a gente pode contar aqui sobre a nossa escola. Tá. É que uma outra história de escola que eu tenho era de um professor, eu não vou citar nomes aqui porque isso aqui talvez seja crime, embora já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Ele era um professor meio tarado. Ai, que coisa ótima. Na verdade, haviam 2 professores que eram assim na escola, só que ele só era tarado assim no sentido de tipo, ele era meio bobãozão, mas ele não fazia nada, era inofensivo. Embora já era estranho. Aparentemente. Mas eu tinha um outro professor que a matéria dele era muito difícil. As provas deles eram muito difíceis. E as meninas, elas meio que sabiam que ele era meio tarado. E, tipo, iam conversar com ele e sentavam na mesa dele. Sabe? Tipo, sentavam junto com ele. Entendi. E aí, de repente, a nota aumentava, sabe? Eu tinha, tipo, e ele era casado, mas ele tirava a aliança pra dar aula. Mas por quê? Não sabemos, nunca saberemos. Meu Deus do céu, que errado. Eu não me recordo de professor assim, tipo, mas eu tive professores bem legais. Você teve crush em algum professor? Ai, eu tive. Mas a sala, todas as meninas da sala teve. Era um professor que ele era relativamente novo, tipo, a gente tinha, sei lá, 17 anos, 16, ele tinha, sei lá, uns 20 e poucos, sabe assim? Ele era novo. E ele era recém-formado, se eu não me engano, ele era de, sei lá, física, qualquer coisa assim. E ele, tipo, eu gosto ainda muito de rock, mas ele era um chuchuzinho, como diria minha mãe, um pitelzinho. Porque ele tinha um cabelão, assim, comprido, sabe? Tipo, ele era bem roqueiro e tal, ele era casado já. Mas ele era muito bonitinho, porque ele era muito estereótipo do roqueiro, assim, sabe? Com o cabelo comprido, bem hidratado, que toda mulherada fica com inveja. Ele tinha um cabelo meio loiro, assim. E ele era muito legal, e a aula dele era muito boa. E ele era um professor bonito, tipo... Mas a maioria dos meus professores era tudo feio, assim. Não... Eu lembro que a gente tinha uma professora de sociologia que muitas pessoas, muitos amigos meus, inclusive, eles tinham um crush absurdo nela. Eu não entendia por que ela era bonitinha. Ela era mais nova também, né? Tá. Ela era bonitinha, mas tipo, eu não entendia porque ela tinha muito cara de casada. Muito cara de, tipo, mãe de família. E ela era uma fofa. E a aula dela era divertida. A sociologia é muito divertida. Filosofia é meio chato, mas a sociologia era muito divertida. Eu gostava das duas aulas, mas eu lembro que, tipo, esse foi o único professor, assim, que eu lembro que era mais bonitinho, que todo mundo na sala falou assim... Porque foi um colírio pros olhos, porque a maioria dos professores, tipo, era... mais velho, assim, sabe? E assim, tipo, só me explica como que era o porte físico dos seus professores de educação física. Eles faziam jus ao esporte? Então, eu tive, quer ver, um professor que ele era mais magro. Inclusive, já vi ele lá na academia, na época da escola e tal. E da academia que eu digo, tipo, hoje, assim, sabe? Ele era magro, mas ele tinha um bom condicionamento, assim. Ele foi um dos professores muito bons. Mas a maioria dos professores de educação física eu nem lembro quem eram. Porque não era uma figura marcante, mas, tipo, não era uma pessoa que falava assim, nossa, essa pessoa tem cara que faz educação física. Essa pessoa é uma pessoa que ela não faz tava de esporte. acordo com o estereótipo. Tipo, porque você imagina, tipo, uma pessoa que é de educação física, que pratica esporte, que vai te ensinar esporte, tem ali, pelo menos, um físico, né? Sei lá, a gente julga dessa forma, né? Não faz sentido, sei lá, você ir numa consulta com o pneumologista falar pra você não fume, mas o pneumologista tá com um vape e 10 maços de cigarro. Pô, você não vai levar tão a sério. Mas você não pode levar. A gente leva, tá bom? A gente julga, sim, pela capa. Desculpe. Entendeu? Então, pedimos perdão aqui. Pedimos perdão por isso, mas eu julgo, desculpa. Então, não me recordo de nenhum professor, exceto esse, assim, tipo... Mas, assim, era isso, assim, mas os professores não tinha, não. Os professores, por exemplo, de português, eles tinham cara de professor de português. Tipo, tinha aqueles estereótipos. Eu entrava na sala e falava assim, professor de português ou é de história, alguma coisa assim. Mas o de educação física, eu nunca tive um professor legal de educação física. Eu falei assim, nossa, eu aprendi alguma coisa de educação física. Não, nunca tive. Eu tinha uma professora de história... Ela era considerada a professora mais brava, assim, da escola. E era, tipo, um dinossauro. Tipo, meu pai teve aula com ela, sabe? Caraca. Ela era um dinossauro lá.
E, tipo, ela não fazia questão de ninguém, ela se tratava todo mundo. Mas tinha eu e esses meus 2 amigos, ela gostava de discutir com a gente. Ah, mas porque vocês tinham boas ideias, né? Aí ela gostava, então, às vezes a gente tentava matar a aula, e quando era a aula dela, ela ia buscar a gente. Ela fazia questão de buscar a gente. Legal. E ela era muito brava. Só que eu gostava dela. Mas então, tem professor que é bravo, mas é muito bom. Tinha uma professora que você igual você falou de história, o nome dela era Maria Helena. E ela era uma professora maravilhosa. Ela era muito brava. Ela dava uns chill assim na galera. Mas ela era uma professora maravilhosa. Ela era uma professora de história. Você me desculpa te interromper, mas havia uma curiosidade sobre ela, que a gente tinha aula com ela na segunda-feira. E ela foi a professora que fez com que eu gostasse que o Corinthians perdesse. Ela era corintiana fanática. E eu nunca liguei tanto pra futebol, tá? Tanto que eu torço pra um time ruim, mas... São Paulo. É, isso mesmo. Torcemos, tá tudo certo. Mas o ponto é que eu nunca liguei muito pra futebol. Sim. Só que ela era corintiana fanática. E a gente notou Mas fanática, parâmetro, tipo nível Gaviões da Fiel? né, fanática a nível, tipo, ir no estádio, ficar no sol, sabe? Então, Gaviões da Fiel. Eu não sei se ela fazia parte da torcida organizada, mas ela era fanática. Ela Porque gostava pra muito mim do é time. o ápice do Mas- negócio é a torcida organizada. Bom, não sei a esse ponto. A gente não era, tipo, tão íntimo assim. Sim, sim. Mas o ponto é que a gente começou a notar um parâmetro, eu e uns amigos meus, que toda vez que o Corinthians perdia um jogo... Ela ficava brava. Não é que ela ficava... Ela não ia segunda-feira pra escola. Ah, é? Ela faltava. E toda vez... Tipo, porque os times eles costumam jogar de domingo e de quarta-feira. Aham. E toda vez que o Corinthians perdia, ela não ia no dia seguinte. Tipo, podia... Tipo, acontecia 1000 desculpas, mas a coisa em comum era o Corinthians perder. E daí vocês E sim. conseguiram achar esse padrão. Encontramos um padrão. Encontraram? Desde então, até os corintianos da sala torciam pra que o Corinthians perdesse, sabe? Mas isso não vai fazer diferença mesmo eles ganharem ou eles A perderem. gente não vai ganhar nada aqui É, mesmo. então, deixa eles perderem que pelo menos a gente não tem aula com a professora, caraca. Era assim. Eu tinha uma professora que ela era muito legal, mas a gente sabia quando ela não tava muito bem, porque ela começava a desabafar na sala. Nossa, professor desabafando é uma vergonha alheia, né? Mas eu achava o máximo, porque Já às vezes aconteceu eu com não o tava no professor seu pique. chorar na sala? Ah, já teve. De chorar. Mas de ficar emocionado, eu acho, de contar alguma coisa e tal. Não foi uma coisa, tipo, que a gente causou, que deixou mal, eu acho, né? Não sei, não lembro de uma situação assim. Mas tinha... Mas professor... Mas qualquer professor, assim... Eles geralmente são exóticos. Ah, mas o professor... Não, ele só é menos exótico. Mas eu acho que a maioria dos professores são exóticos. Eles precisam ser, cara. Porque deve ser muito difícil você ficar dando aula para um monte de adolescente ou para um monte de criança. Ou para as duas opções durante um dia inteiro, sabe assim? Ah, com certeza. Porque, principalmente em escola pública, que você não sabe pra onde você vai, sabe assim? Porque a escola particular, de certa forma, ainda tem um pouquinho mais de regra, porque a galera tá pagando, né? E não que escola pública a gente não esteja pagando também, né? Mas... Tá pagando diretamente. Mas tipo, tá saindo ali todo mês do bolso. Então tem que ter ali uma regrinha, né? O pai com a mãe não vai deixar Eles fazer dão qualquer uma coisa. cobrada maior também. Exatamente. Mas, nossa, na escola pública, porque tem umas peças, assim, que às vezes é difícil. E assim, tipo, vai ter nos clãs na escola pública também, né? Em toda Vai. escola, né? Mas eu tipo, lembro... o clã dos jogadores de futebol, Sim. o clã das jogadoras de futsal, Então, mas eu lembro que o clã tinha... dos roquistas. Mas eu lembro que aqui em Sorocaba tinha, tipo, a rincha entre escolas. Tipo, o Odin não gostava, sei lá, do Antônio Miguel. E o Antônio Miguel tinha má fama, o Antônio Miguel. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu fui pra lá. Se o Antônio Miguel melhorou, que bom, gente, fico feliz. Mas na minha época eu ouvia falar mal e eu não queria ter ido pra lá. E daí, era muito mais perto da minha casa, assim, sabe? Enfim. E daí eu lembro que tinha essas rinchas, e daí tinha as escolas, tipo, do centro. E as escolas do centro eram consideradas da galerinha mais popular. Porque tinha gente de tudo que era lugar, e nananá. Então tinha uma certa rincha. Era tipo, o fulaninho de tal. E eu lembro que tinha essa mania de falar o sobrenome. Nunca consegui gravar o nome de ninguém por sobrenome. No exército é assim também. Mas era tipo, a Larissa Manoela, sabe assim? E ela é do, sei lá, do Antônio Padilha. Você sabia? Ela, sabe assim? E tinha uns apelidos pro nome da escola. E eu ficava com preguiça dessas coisas, assim. Mas tinha. Eu tenho uma história de professor fora da escola, tá? Professor fora. Acho que eu nunca encontrei professor fora da escola. Que esse amigo meu, logo que a gente terminou o Eu ensino acabei médio, de falar que encontrei o professor na educação, na academia. logo que a gente saiu do ensino médio, esse amigo meu, ele comprou um celular.
dessa professora. Era uma professora de filosofia. Tá. Ou como diria o Cortella, filosofia. E aí ele foi pagá-la. E era um prédio bem grande no centro da cidade, assim, um prédio bem alto, daqueles que é um comércio embaixo e os prédios apartamentos em cima, né? Moradinhos. E aí, nesse mês, acho que o dono da empresa tava com algum problema e tal, com a polícia, sei lá. Só que ele desceu de helicóptero na empresa e pagou todo mundo em dinheiro. E aí foram saindo as notas maiores, e esse amigo meu, como chegou depois, foi recebendo as notas menores. E eu lembro que ele recebeu, tipo, sei lá, R$1.000, não sei quanto foi, em nota de 2. Meu Deus. Então foram 500 notas de 2. Meu Beleza? Deus. E aí ele foi pagar o celular em notas de 2. Não, ela achou que ele tinha roubado da O igreja. celular tinha custado tipo R$400, sabe? Nossa. Em dado momento, tipo, ela desistiu de contar, sabe? Foda-se, vai aí. Mas, nossa senhora. Na escola eu lembro que quando eu comprei um celularzinho, era aquele celularzinho branco da Samsung que tu puxava assim pra cima. Flip. E ele tinha um tecladinho. E era muito legal aquele celular. E daí eu lembro que tinha um amigo meu que, inclusive, hoje em dia ele é... Hoje em dia ele não é mais meu amigo, né? Porque, tipo, eu só lembro dele da época da escola que a gente tem mais contato. Mas, tipo, conhecido hoje, né? Mas na época era, tipo, meio que amigo. E ele falou assim, nossa, que legal, seu celular tem Android. E eu lembro que eu eu falei, o que é Android? Você é de uma outra geração. Eu não fazia ideia. Enquanto eu tava na escola, era a época do relógio Champion, que trocava pulseira. Eu tive o Champion. E era a época de celular de flip. Tinha aquele Motorola V3. Eu achava lindo o V3. E tinha também o Sony Ericsson. O Sony Ericsson. Minha tia teve um Sony Ericsson e eu aquele achava que mudava a muito música com o celular fechado, exatamente. sabe? Eu tive um Motorola, que era mais ou menos tipo o Sony Ericsson. Eu sempre tive o tipo. E daí que aparecia, tipo assim, mensagem aparecia assim na tela, assim, sabe? Tipo, com o celularzinho fechado. Uhum. E depois eu tive o do tecladinho mesmo, que ele era normal assim, depois você puxava assim na lateral e ele era, tipo, todo um tecladinho e tal. Eu fiquei Eu lembro quando eu cheguei na escola com um iPhone. Boy. Mas eu tava trabalhando e eu lembro que eu comprei o iPhone 3GS, eu paguei R$500. Eu já tava trabalhando, já tinha, sei lá, uns 6 meses já. E daí eu falei assim, comprou nota de 2 também? Não, eu comprei da minha chefe, né? Muito bem. Então, aí foi mais fácil, descontou do meu salário. Temos um podcast? Temos um podcast, acho que a gente falou bastante. Seu recado final. Meu recado final é contrate plano de saúde. Que é o que eu trabalho desde essa época do ensino médio, desde os meus 16 anos. Então, contrate plano de saúde comigo. Eu tô faz tempo nesse ramo aí. Então, se você quer cuidar da sua saúde, entre em contato com o Convênio de Saúde.online ou no YouTube, canal no YouTube, Corretora Sincera. Muito bem, gente. Podcast disponível em várias plataformas. Espero que vocês tenham curtido. Manda pro amiguinho, manda pro colega que estudou com você. Curte, comenta, compartilha e vejo você semana que vem. Valeu, falou e até mais. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.